Boa noite a todos, eu sou Ayrton Dornelles e estamos iniciando o programa Vinha Espírita pela TV Liberdade Solidária. E queremos desejar a todos que estão nos assistindo que Jesus possa abençoar o lar de cada um, assim como a todos os seus familiares. Hoje é dia 29 de agosto de 2021 e vamos hoje trazer um estudo que vai tratar do tema São Chegados os Tempos. Este estudo foi elaborado e será apresentado pelo colaborador do canal, Fábio Iop. O nosso amigo Fábio Iop é expositor do Centro Espírita Casa de Jesus, em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. O nosso amigo Fábio Iop formou-se em Sistemas de Informação pela Uniavan e em Ciência da Computação pela Univale. Também estudou Ciência da Religião na Universidade Britânica Columbia, em Vancouver, no Canadá. Vamos então conhecer o estudo de hoje. Uma boa reflexão a todos e que Jesus entre no coração de cada um de nós. Olá, queridos amigos do Liberdade Solidária. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados. Uma grande alegria podemos estar juntos nesse momento para compartilharmos algumas reflexões. Gostaríamos de trazer à tona um assunto de extrema relevância, em especial para os momentos que estamos vivendo, e que foi tratado por Allan Kardec na magistral obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Na sua última parte, a respeito das predições, o futuro, o porvir, Allan Kardec traz à tona, justamente no final deste capítulo, ao encerrar a obra, o item São Chegados os Tempos, tratando neles dois especiais itens que seriam o futuro da humanidade e os sinais dos tempos. Inegavelmente é um assunto que vem sido trazido à tona desde a época dos antigos profetas. Aqueles mesmos tempos que os homens pediam a Jesus pelos sinais que representariam a mudança de estação da humanidade para uma estação outra. E em todas elas, certamente, a expectativa no coração daqueles homens de que pudesse uma humanidade apresentar-se de modo superior, melhor. Gostaríamos de compartilhar com os amigos exatamente uma reflexão sobre este assunto. Faremos como uma viagem, a olharmos a grande distância, sem penetrarmos muito a nossa visão em determinados pontos, para que não venhamos a nos perder em certas nuances e deixarmos a perspectiva dessa grande viagem, que representa um grande movimento da humanidade, de fora. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo hoje, todos, coletivamente, sem exceção, no círculo planetário terrestre, um momento significativo. Um momento tão grandioso que nós conseguimos vislumbrar aos nossos olhos que algo está para acontecer. A semelhança do despertar do alarme de um relógio, parece que o nosso coração aguarda esse soar, este alarme, esta mudança de tempo. Certamente, com este movimento que a humanidade vem passando, ao olharmos para todas as suas movimentações, desde as sociológicas, aquelas do mundo dito científico, as do mundo dito do pensamento, da filosofia, as do chamado mundo da política, nós olhamos especialmente para aquele substrato da moral,
e percebemos ali os frutos que hoje são colhidos e que nos são entregues para que venhamos ou não nos alimentar de acordo com a nossa liberdade de escolha, mas todos eles nos reclamando as sementes dos princípios. Para analisarmos que aquele fruto pode ser ou não útil, bom, favorável para nós e certamente por consequência, dado a nossa movimentação de quando se alimenta dele, para a humanidade. Afinal, somos um ser social. Somos um ser que a nossa conduta, as nossas escolhas, influenciam inegavelmente a todos aqueles que estão à nossa volta. Pela percepção sensorial daqueles que perpassam os olhos e nos veem, talvez de um modo mais atento, determinados tipos de movimentação que fazemos, que realizamos, especialmente falando daquelas escolhas morais. É como uma placa, um estandarte, que representa as nossas escolhas, aquilo que somos, influenciando de modo favorável ou não. Assim, encontraremos também o Espírito Lázaro na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ao dar uma mensagem a Allan Kardec, que ele o colocou no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, uma mensagem que tem por título Obediência e Resignação. O Espírito Lázaro apresenta-nos ali algo de extrema relevância para a nossa reflexão. Dirá este espírito de escola que os ciclos evolutivos da humanidade têm sempre uma placa. Há uma mensagem que representa a evolução da humanidade em um determinado período, uma determinada época. E diz este espírito que o período que nós estamos vivendo, a esta época de verdadeira convulsão social, nos é apresentada por uma placa. Nela descrita um vício e uma virtude. Como virtude, o desenvolvimento intelectual. E como vício, o da indiferença moral. O que todos nós, certamente, ao olharmos à nossa volta, a observarmos uma conversa mais atenta, que tenhamos dialogado com alguém que nos chega para nos compartilhar, observamos realmente que estes dois patamares, a semelhança de dois pratos de uma balança antiga, é, de fato, a placa que representa a este processo que nós estamos vivenciando hoje. Como se esta placa representasse o teor moral da humanidade. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo este desenvolvimento da atividade intelectual. Ao olharmos à nossa volta, quem não se deslumbra com o desenvolvimento do intelecto? Quem não se deslumbra com o céu como sendo o limite para o homem da década de 60, hoje ter sido ultrapassado, e muito, pelos próprios homens que o tinham por limite. O nosso intelecto, avantajado, conquista dia após dia, a passos largos, um manancial de recursos, como nunca poderíamos imaginar. Mas toda a escolha intelectual, toda a descoberta intelectual, todo o processo de desenvolvimento do intelecto, objetivou o homem a olhar para a sua realidade e a vê-la de modo profundamente racional, até mesmo descrente dos movimentos que transcendem a própria matéria visível e tangível, como se uma realidade além da vida corporal não existisse. Para esses mesmos pensamentos, para essas mesmas mentes extraordinárias, para esse mesmo desenvolvimento de atividade na humanidade, ao olhar para este movimento que estamos realizando hoje, de verdadeira convulsão, diz crer que a humanidade poderá mudar para um outro patamar se não for por escolhas unicamente e puramente racionais.
é assim que nós veremos no desenvolvimento do pensamento humano aqueles movimentos chamados de cientificistas, um extremo racionalismo em cima da realidade. Como queria, por exemplo, um dos grandes homens que fez aquele movimento de ruptura do pensamento científico de dentro do seio da filosofia, Francis Bacon, a dizer que chegaria uma época em que a humanidade serviria a um sacerdote da ciência. Era o seu ponto de vista na sua nova Atlântida, nada mais, nada menos do que uma historieta, um conto em cima daquilo que já havia sido narrado por Platão. A cidade ideal, a Atlântida, que guardaria nela sentimentos superiores, sentimentos quase que divinizados, porque o homem era capaz de fazer escolhas boas. Nesta sua paródia, Francis Bacon apresenta a sociedade tecnocrática, uma sociedade fazendo escolhas puramente por uma visão racionalista, materialista. Não confundamos com o racionalismo anterior, onde apresentou grandes nomes que demonstraram para nós que existem verdades universais e que transcendem a expectativa da matéria. Como, por exemplo, o bom, a beleza, a própria verdade, a noção da verdade, a noção do bom e do belo. Todo este movimento não iria expectar daquelas correntes espiritualistas e religiosas dos dias atuais de que estamos chegando no momento de mudança. Nos referimos a isto porque há poucos anos atrás nós ouvimos a notícia nos nossos telejornais, revistas e até mesmo enciclopédias virtuais de que uma sociedade, um pequeno agrupamento de pessoas aqui na própria América, os chamados maias, haviam construído na sua inteligência invulgar um calendário que delimitaria no dezembro do ano de 2012, se não me falha a memória, o fim dos tempos. O fim dos tempos que estavam sendo vividos pelo homem aqui na Terra. Um ponto de mudança, que certamente seria visto como uma anedota cultural e sem muita serventia por aqueles pensamentos anteriores que nos referíamos. Mas também nós ouvimos falar daqueles espiritualistas que vêm há muito tempo falando da mudança de estação da humanidade para uma outra estação. E assim, nas suas histórias, nas suas propostas, nos conteúdos que trazem à tona, no seu grande movimento, na maioria, daqueles de critério de autoridade, aonde um diz e os outros seguem, numa crença piedosa, de que de fato a humanidade estaria como que no estalar de dedos, alterando para uma nova realidade. E toda ela superior, melhor, mais favorável. Assim como vislumbrou Platão, como nós nos referimos anteriormente, na sua cidade utópica Atlântida. Assim como viu tecnocraticamente Francis Bacon. Mas claro, ao nos referirmos à ideia espiritualista de que crê piamente de que a alma transcende a matéria, uma humanidade aonde a caridade, a benevolência seria visto como movimento prioritário por todos aqueles que a integram. Nós veremos estas propostas das mais estranhas até aquelas outras, que são das mais sensatas. Nós veremos também outras propostas que hoje beiram quase que a falta de bom senso. Quando me recordo aqui de uma das magnas obras de René Descartes,
quando ele diz que a virtude mais bem distribuída entre os homens, isto é, ao ser humano que compõe a humanidade, que forma a humanidade, é o bom senso, já que todos acham que têm bom senso. Há, na humanidade, pessoas que acham que estão no extremo do bom senso, outras que acham-se de bom senso, mas nunca encontraremos alguém que dirá que não tem bom senso. Todos nós achamos que o tem, como nos apresenta nesta fala quase que de uma piada de René Descartes, quase que numa fina ironia, a nos chamar a atenção para esse verniz social que nós nos colocamos, à semelhança de uma máscara, agora chamada de bom senso, fazendo ideias e propostas extravagantes, à reveria, para que massas sigam a esta proposta, geralmente com a ideia por detrás de que serão melhores e buscarão o caminho correto para salvarem-se a si mesmos. Assim nós veremos propostas, por exemplo, como aqueles que dizem que estamos entrando no movimento do universo ou do nosso próprio planeta em um cinturão quântico de partículas eletrificadas a tal ponto que seriam capazes de mudar a vibração dos seres biológicos e até mesmo da estrutura material do nosso planeta. Ideias que são extremamente fora da realidade, uma vez que uma mudança vibracional a tal ponto desagregaria certamente os equilíbrios que nos apresentam a própria matéria visível e tangível, e por que não, ao nosso corpo físico. Como nós observamos, por exemplo, no cinturão magnético que envolve o nosso planeta Terra. Se não o fosse, nós estaríamos sendo bombardeados, desde a existência da nossa esfera até então, por raios cósmicos de tamanha potência que sequer a vida biológica seria possível aqui. Uma mudança a tal ponto como propõe a estes pensadores coloquiais faria com que a humanidade deixasse de existir. Mas, se nós olharmos para a ideia por detrás, também compreenderemos ali de que os seus corações falam assim como os anteriores, de que haverá uma mudança de estação, de que haverá uma mudança para um outro período. Encontraremos também aqueles que acreditam que esta mudança será como 31 de dezembro. Quando nós olhamos no nosso relógio e acreditamos que a humanidade irá mudar no estalar dos dedos. Como se pudéssemos deixar o ciclo anterior para trás e alterar-nos para o ciclo posterior, sem qualquer esforço, sem qualquer tipo de mudança íntima e social, para que pudesse de fato a humanidade onde nos encontramos entrar num ciclo melhor e mais favorável. Bastassem os fogos de artifício para a humanidade apresentar-se melhor. Quem de nós não pensou assim ainda? De que algo pudesse acontecer de um momento para outro. A semelhança de alguém que espera uma mudança sociopolítica no país e as coisas amenizem-se de um momento para outro. Estamos falando de um processo, de um tempo de transição que demanda muito mais tempo. O ser humano é muito mais complexo do que simples escolhas, do que realmente mudar para esta ou para aquela estação. Afinal de contas, somos seres dotados de livre-arbítrio. Podemos ter feito escolhas boas no passo anterior, mas não significa que temos suficientemente certeza sobre nós mesmos que as próximas escolhas serão sempre as corretas, sempre as favoráveis. Estamos ainda plausíveis a escolhermos aquilo que nos seduz e também pode nos enganar. Mas também na humanidade, além destes, existiram outros grandes pensadores que vislumbraram a humanidade que chegaria também ao momento da sua mudança, mas de um modo bastante diferente. Quando nós remontamos à época
de Alexandre o Grande, aquele discípulo de Aristóteles, que construiu toda aquela conquista do mundo conhecido, a famosa formação do mundo helênico. Ali, deixando de trás aos pensamentos socráticos e platônicos, já que eles estavam caindo no próprio esquecimento, e a mistura, o sincretismo das mais diversas culturas deste mundo conquistado helênico, a formarem uma grande vertente de pensamento que até hoje, como uma ideia zumbi, aparece a pouco e pouco com as mais diversas propostas, sempre remodeladas, mas no fundo, com as sementes guardadas naquelas propostas anteriores. Refiro-me à formação do gnosticismo, quando a magia da Pérsia, a astrologia da Babilônia, a visão dos multideuses, o politeísmo e as mais diversas propostas culturais que podemos imaginar formou esta vertente de pensamento. Porque gnosis, no grego, significa conhecimento. A ideia de que há um conhecimento por detrás deste mundo que nós vislumbramos, que estamos vivendo e que precisamos, sobretudo, nos libertar. E por que nos referimos à gnose? Porque, através deste pensamento primordial inicial, como uma semente do princípio, ele acabou originando posteriormente, nos séculos seguintes, uma vertente inúmera de outros pensamentos extremamente perigosos. Como nós encontraremos a grande ideia, em uma das vertentes, de que somos formados por dois tipos de realidade. O mundo material que estamos vivendo, e que é completamente opressor, entristecedor. Um mundo que não vale a pena ser vivido, a não ser para derrubá-lo, para que o Éden advenha na Terra. Para que um mundo melhor, o mundo do Deus, do Pai, do Criador, que está por detrás e sufocado por este mundo, venha à tona e tome conta de tudo. O dualismo, o Deus bom e o Deus mau. Também a vertente maniqueísta, que dizia que deveríamos nos afastar ao máximo do corpo físico, a estes prazeres proporcionados pelo corpo físico, porque o corpo sempre leva o homem ao degredo de si mesmo, a perder-se, a escorregar sobre si mesmo. Quando nós olhamos para o século XII, por exemplo, nós encontraremos no sul da França a grande cruzada dos albigenses. Justamente este período da humanidade onde aquele sul da França apresentava-se numa conduta maniqueísta, aonde o assassinato, o homicídio, aonde o suicídio, a morte do feto e de crianças era praticado à reveria, por esta ideia de que este mundo opressor deveria acabar a qualquer custo para que adviesse na Terra um mundo melhor. Esta ideia, sufocada então pela cruzada dos albigenses do século XII, vai ganhar uma nova vertente, uma nova ideia posterior, e que ganhará rumo na mente e no coração de grandes outros pensadores. Nós encontraremos, por exemplo, em Joaquino de Fiore, a ideia de que a humanidade era formada no período do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, justamente a felicidade na Terra que deveria ser atingida depois que as propostas de um pai cruel acabasse, de um filho que deveria dar a própria vida pelo próximo, encerrasse-se a época do Espírito Santo, do Éden na Terra. Encontraremos assim também outros grandes pensadores, como, por exemplo, nós encontraremos a cidade utópica, a cidade do sol, de um Tomás de Campanella,
que influenciará entre os nominalistas, depois, futuramente, a formação de um novo tipo de pensamento. Um pensamento que já estava enraizado-se desde a época de Guilherme de Ockham, para que o homem visse no poder temporal o instrumento necessário para advir na Terra um momento superior, uma felicidade, uma divisa de um mundo entristecedor e opressor para um mundo favorável, um mundo melhor. Então, embora estas citações venham a existir muitas outras, nós vamos percebendo que no seio da humanidade, no seu processo evolutivo cultural, social e intelectual, a ideia de uma mudança sempre existiu, de algum modo, e que vem sendo alimentada dos mais diversos modos. Para tanto, nós encontraremos na época apresentada por Allan Kardec, no ano de 1868, o processo de início de um grande desenvolvimento tecnológico, como nós veremos. Mas Allan Kardec dirá justamente neste caldeirão efervescente da sua época que esta revolução não acontecerá pela imposição dogmática de pensamentos. Dirá também que não será por outros movimentos de convulsões telúricas, de mudanças no universo ou no nosso próprio planeta, quanto esfera que delimitará a mudança desta estação que estamos vivendo para outra. O que propõe Allan Kardec, baseado nas comunicações de vários espíritos, entre eles a de Galileu Galilei, de que essas revoluções se darão de um outro modo. Nesse sentido, eu peço a licença para os amigos para me dirigir à obra A Gênese, na terceira parte, aonde compõe do item 5 ao item 7, isto que eu irei ler, porque a proposta de Kardec, demonstrada pelos espíritos superiores, desta mudança de estação, será muito diferente do que as propostas por esses pensamentos que trouxemos à tona. Dirá assim ele: tal o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase, que nesse momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, como a vida viril ou é da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. E os homens, que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu mau grado. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e as suas crenças supersticiosas. Aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem das coisas. Depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso efeito do trabalho íntimo, que se opera em prol
da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como o pressentimento de um estado melhor. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou de catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequências do estado da formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. A proposta apresentada por Allan Kardec é nitidamente plausível, favorável e que atende a todas as expectativas dentro da ciência espírita. Da ciência que apresenta a imortalidade de modo racional e que faz lógica para todo tipo de ser que aproxima-se com o real desejo de aprender. Allan Kardec apresenta aqui a esta proposta dessas comoções que advêm das ideias especialmente paradoxais. Aquelas mais extravagantes, de um lado, e aquelas mais favoráveis, de acordo com aquilo que estamos vivenciando, de outro, para que através de uma síntese possa surgir seres que pensam melhor, raciocinam mais adequadamente, vislumbrando não apenas o desenvolvimento da atividade intelectual, mas também o desenvolvimento do senso moral. Eis a questão. O desenvolvimento do senso moral. E o que nós vemos hoje? O início desse processo, que dirá Allan Kardec, nessa mesma passagem deste capítulo citado, de que ele iniciou-se 100 anos antes do seu período. Estamos falando, provavelmente, da época do Iluminismo, quando o homem saía do dogmatismo ancestral, imposto por uma ideia de sacerdotes que seriam representantes de Deus na Terra, e para uma vida melhor, mais favorável, a cumprir regras severamente observadas, o homem rebelou-se, porque viu que elas foram, juntamente com o poder temporal, as monarquias, por exemplo, a deterem um poder, até mesmo sobre a vida humana. Como nós encontramos nas perseguições dos chamados heréticos, nas inquisições, no Index de Librum Prohibitorum, o empalamento, mas também nas perseguições que os monarcas faziam da sociedade. Assim nós vimos naquele período a grande formação das aristocracias, as aristocracias do poder temporal, as aristocracias militares, que não tem muito a ver com o militarismo de hoje, aquelas realmente de conquista territorial, para emancipar ainda e cada vez mais os seus impérios, as aristocracias do patriarcado, como nós vemos a época de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas também as aristocracias que advieram depois desta, e que deveria chegar à época da aristocracia intelecto-moral, que faria mais jus ao desenvolvimento da razão juntamente com a liberdade tão almejada por aqueles homens que compuseram a revolução científica que desagregou-se do seio da filosofia e que também originou o iluminismo para retirar o dogmatismo e apresentar um homem de razão, um homem de pensamento, livre de escolhas, mas que rapidamente, mesclado com as sombras daqueles próprios que lhes propuseram, enveredou
em caminhos difíceis e tortuosos, como nós encontraremos posteriormente. As ideias extravagantes nutridas pelas sementes do princípio, como nós falamos no maniqueísmo, em pensadores como Hegel, na sua dialética, que via no golpe de 18 do Brumário, de Napoleão Bonaparte, uma grande bandeira: o poder temporal, a força do negativo, a força da perseguição, da soberania tirânica, de um poder centrado na mão de um. Assim nós veremos, por exemplo, Marx a apresentar a ideia do homem marxista, o homem que deveria sufocar aquele infeliz oprimido, e através de uma luta exterior, sempre violenta, conquistar a liberdade, sem fazendo jus algum, a tal da proposta aristocrática intelecto-moral, como nós encontraremos em Friedrich Nietzsche, por exemplo. A ideia nihilista de que nós nos comportamos de maneira, dirá ele, afeminada, frágil diante da realidade, e que deveríamos impor a presença forte para sobrepor e apresentarmos o super-homem, como queria o profeta Zaratustra, que era maniqueu, na história contada e construída pelo depressivo Friedrich Nietzsche. É verdade que este processo de desenvolvimento apresentado por Allan Kardec aqui reclama há muito tempo uma mudança moral. E vai propor então, neste capítulo, que a humanidade vai progredir sustentada sobre 4 grandes pilares. O desenvolvimento da complexidade da matéria, fazendo menção ao desenvolvimento natural que acontece do nosso próprio planeta, que é uma morada, uma esfera no universo, onde guarda no seu seio algumas bilhões de almas, que também desenvolve-se intelecto e moralmente. Ele, o planeta, quanto composição material, também desenvolve-se. Não significa que a matéria seja inteligente, não. Mas o próprio caminho que a matéria é colocada, encontra-se junto dela a lei de progresso. Porque a lei divina não pode fazer escolhas. Tudo está sobre a lei natural. E um dos atributos da lei natural é, óbvio, a lei de progresso, demonstrando que tudo aquilo que é composto de matéria também tem o seu caminho de progresso, de utilidade. E nesse caminho de desenvolvimento de utilidade, desenvolve-se sobre as mãos operosas de inteligências outras. Apresenta também outro pilar, que é o do desenvolvimento da atividade intelectual que nós estamos vivendo, o desenvolvimento do senso moral e o abrandamento dos costumes. Para refletirmos um pouco sobre esses itens, nós precisaremos olhar para eles de um modo amplo, para não nos perdermos também em algumas nuances. Quando nós olhamos para o desenvolvimento da complexidade da matéria que nos referimos, do nosso próprio planeta, Allan Kardec apresenta na obra Gênese vários textos que nos demonstram que a Terra, a nossa mãe Gaia, desenvolve-se naturalmente. Nós olharemos há 4,5 bilhões de anos atrás, a estrela que entrou num colapso gravitacional. Não havia mais matéria suficiente para manter-se alimentada a si mesma. E num colapso sobre ela própria, ejetou matéria no universo à sua volta. A estrela, que segundo alguns teóricos da astrofísica, cogitam que poderia ser a segunda morte daquela estrela. Alguns outros dizem que poderia ser até a terceira. Haveria tempo necessário e suficiente para isto no universo conhecido. Não importa. Mas naquele momento, quando ejetou-se matéria à sua volta, uma única partícula, uma poeira,
chocou-se com algumas outras. E através de um movimento sobre ela própria, no próprio eixo, a semelhança de uma hélice que gira, começou a atrair outras partículas à sua volta, até que, milhares e milhares de anos depois, tivéssemos uma esfera. Uma esfera que continuou o seu movimento de rotação e que do seu eixo equatorial, enquanto ainda incandescente, saiu uma porção significativa e que pela própria atração gravitacional que mantém a movimentação dos corpos em equilíbrio, formou o nosso satélite natural, a qual chamamos de Lua, que movimenta-se em torno do nosso planeta Terra. Milhares e milhares de anos nesse processo progressivo de desenvolvimento. As convulsões telúricas, o magma que formava a crosta terrestre ainda incandescente, era o primeiro período do nosso planeta. O grande objetivo das mentes celestes, em especial aqui me referindo a Jesus, que é um espírito crístico, que foi delegado por Deus para cuidar, moldar, zelar, não apenas pela construção do planeta Terra, pela sua mente excelsa, mas também, em especial, pelas almas que viriam a habitá-lo para o seu desenvolvimento intelectual e de senso moral. A este movimento de desenvolvimento do planeta Terra, que passou a um segundo estágio depois de milhares de anos, depois do seu volume diminuído, o adensamento, a massa mantendo-se, a crosta solidificada, para que os princípios espirituais que estavam prestes a serem germinados aqui pudessem encontrar um solo propício. A Terra desenvolvendo-se por aquilo que ela fora construída, como instrumento. Mas como todo instrumento, precisa ser zelado por aqueles que o objetivam e que o detêm. Assim nós encontraremos o nosso próprio planeta, há 4 bilhões e meio de anos atrás do seu início, revolvendo-se sobre si mesmo, num movimento de rotação interminável, que também desloca-se sobre a nossa estrela, o Sol, no movimento de translação a 107 mil quilômetros por hora. O nosso próprio sistema solar, através de um movimento dinâmico a deslocar-se no universo. Não bastasse o nosso planeta, num movimento de translação que nunca passa pelo mesmo ponto 2 vezes, já que ele o faz contrariando as expectativas de Copérnico, depois demonstradas por Kepler, que ele faz um movimento heliocêntrico, ou seja, uma elipse. A Terra nunca passa pelo mesmo ponto, porque ela tenta sair da própria movimentação circundante da estrela Sol, numa força centrífuga, a 11 km por segundo de velocidade, como se quisesse soltar-se do Sol. Mas o Sol gentilmente a atrai. E nessa gangorra, nesse cabo de guerra, melhor dizendo, ela forma esse movimento elíptico que nunca passa no mesmo ponto 2 vezes no universo. Nada obstante isto, os outros planetas a movimentar-se em torno da nossa estrela, o Sol, que como sistema solar, movimenta-se na nossa Via Láctea, no braço de Órion, aonde nos encontramos, que faz um movimento de translação em torno do núcleo da galáxia a cada 225 milhões de anos. Nada está estático, tudo movimenta-se. Tudo ao movimentar-se altera-se. Imaginemos toda esta movimentação da nossa galáxia, do nosso sistema solar, dos planetas, da nossa Terra,
como se ela fizesse um atrito na substância que compõe a tudo, o chamado fluido cósmico universal. Esse atrito, como propõe Galileu na obra Gênese, de Allan Kardec, faria com que a matéria, a pouco e pouco, quintessenciasse, diminuísse o volume do nosso planeta, assim como das outras esferas. É o processo evolutivo acontecendo. Agora imaginemos a grandiosidade desse movimento como uma grande sinfonia. Eu me recordo que até uma década atrás, diriam nas melhores expectativas ao visualizarem aquela famosa imagem tirada pelo telescópio Hubble das profundezas do universo, de que teríamos ali 200, talvez 250, 300 bilhões de galáxias. Agora, há poucos anos atrás, uma nova fotografia aprimorada pelo desenvolvimento tecnológico vislumbrou o fundo do universo, visível àquele momento, aquilo que poderia ser visto e tateável pelas ondas eletromagnéticas que chegavam aos sensores do telescópio e que certamente no futuro serão ainda mais desenvolvidas para vislumbrar ainda mais e melhor destas profundezas. Propõe uma correção ao cálculo de que estaríamos então num universo onde mais de 1 quintilhão de galáxias se faziam e se fazem presentes. Para os amigos termos uma ideia, precisaríamos de 32 bilhões de anos ininterruptos para contarmos do número 1 ao número 32, ao número 1 quintilhão. 32 bilhões de anos. Mais do que o dobro da existência do próprio universo visível. É muito tempo. Agora nós entendemos o porquê que os espíritos disseram a Allan Kardec que falar que Deus é infinito é pobreza de linguagem, porque não conseguiríamos remeter a ideia desta grandiosidade, do que significa tudo isto. Equivalendo a dizer que uma das propostas apresentadas por Allan Kardec, dessas mudanças de ciclo, acontece com o nosso planeta assim como acontece com todas as outras esferas. Agora o desenvolvimento da atividade intelectual. E quem não se apaixona pela atividade intelectual? Quem não presta reverência pela grandiosidade do desenvolvimento intelectual que nós chegamos hoje? Há uma vacina, por exemplo, se entrarmos no mérito qualitativo, na sua eficiência, na sua eficácia em relação a uma pandemia que estourou há um ano atrás, talvez aos alertas de 1 ano e meio, a essas mentes extraordinárias que não estão preocupadas com ideias sociológicas no sentido político, para que a vida se mantenha, daqueles poucos cientistas, deveras cientistas, ao não terem noites bem dormidas, porque estavam preocupados em descobrir como acontece a movimentação do vírus, para nos propor em tão pouco tempo uma vacina que, pela imprevidência moral, pela imoralidade de muitos, fora conspurcada. O seu movimento para serem convertidos em dinheiro, talvez em poder, talvez em propaganda política, não apenas no nosso país, mas na humanidade inteira. Assim como nós veremos em outros países também. O desenvolvimento intelectual. Quem não gostaria de dar um abraço apertado e um muito obrigado ao Louis Pasteur, que nos deu a pasteurização, permitindo que nós tivéssemos laticínios na nossa geladeira para nos alimentarmos, saboreando um gosto tão bom quanto dos nossos queijos, por exemplo, o requeijão. Quem não gostaria de dar um abraço a Alexander Fleming, que nos deu a penicilina? Quem não gostaria de dar um aperto de mão a Albert Einstein,
que não criticou Isaac Newton, que era agnóstico, mas que desenvolveu dentro da sua mente a chamada mecânica gravitacional, a mecânica newtoniana de atração de corpos. E que Einstein, sem criticá-lo, observando que ali haviam erros, propõe então uma outra ciência. A ciência da teoria da relatividade. Dentro, claro, do escopo maior de ciência. Quem não gostaria de olhar para este homem de grande gênio e dizer muito obrigado? Porque graças a você hoje, nós temos inúmeras descobertas advindo. Temos, por exemplo, duas sondas, como a Voyager 1 e 2, nos confins do Sistema Solar, a entrarem agora no chamado espaço interestelar e nos mandando respostas de como é a realidade para além da heliosfera, esta bolha sustentada pelas partículas eletrificadas provenientes do núcleo do Sol, em explosão. Quem não gostaria de dizer, como eu te admiro, a um Planck, a um Heisenberg, que nos apresentou o princípio da incerteza e que hoje muitos falam a respeito da física quântica, dando certeza sobre certas conclusões, quando na realidade o princípio da incerteza demonstra que sempre quando nos aproximamos do núcleo da movimentação intraatômica, o que nós temos é probabilidades e não certezas. Por isto, princípio da incerteza. Quem não gostaria de olhar para um Peter Higgs, que quando ainda jovem, na década de 60, vislumbrou na sua mente um campo teórico, onde partículas elementares, no seu movimento inicial, ao chocarem-se sobre esse campo teórico, ganhariam massa, que daria a realidade visível e tangível da matéria. E que agora, naquele acelerador de prótons, lá na Europa, no CERN, fora descoberto o bóson de Higgs. Exatamente esta peça do quebra-cabeça que faltava para entendermos melhor a composição de algumas partículas fundamentais e o porquê o fóton não tem massa. Quem não gostaria de olhar, por exemplo, para uma Maria Klodowska, a nossa Marie Curie, a esta mulher admirável, considerada uma das mentes mais brilhantes da história humana, e que, segundo Albert Einstein, foi a mulher e a pessoa mais inteligente que já pisou no planeta Terra. A ela, que casou com o seu professor, Pierre Curie, e que teve nada mais nada menos, depois de uma vida de extrema dificuldade, de viagens, quase que de fugas sociais. O seu professor e mentor, Henri Becquerel, uma das mentes extraordinárias da sua época, que estava olhando para a matéria e descobrindo que ela era capaz de emitir raios de uma potência capaz de afetar a matéria à distância. A descoberta do estado radioativo da matéria, já apresentando-se posteriormente em trabalhos como de Rutherford, William Crookes e outros. O estado radioativo da matéria. A matéria já não era mais indivisível, agora era capaz de emitir raios poderosos. Quem não gostaria de dar um abraço a ela e dizer muito obrigado pelo seu trabalho extraordinário, a qual ela deu a própria vida, porque ela morreu pela radiação. Quando ela analisava, durante muito tempo, aquela areia amarelada, yellow cake, a Peck Blenda, composta de matéria radioativa como urânio, bário, rádio e outros, assim como outras composições radioativas futuras que ela viria a manipular,
para que hoje, por exemplo, nós tivéssemos a oportunidade de curar o câncer através da radioterapia. Foi por causa destas mentes que deram a própria vida, sem movimentos outros de interesse pessoal, que nós olhamos para o desenvolvimento da atividade intelectual e nos curvamos diante dela. A essa Marie Curie, que encontra-se no seu corpo físico hoje, o seu corpo físico, porque ela já está muito além quanto à alma, mas o seu corpo físico encontra-se lá no Panteão em Paris, pertinho ali da Sorbonne, da Praça de Luxemburgo, aquela construção de arquitetura grega, onde encontram-se ali túmulos de grandes nomes, principalmente vinculados à França. Como, por exemplo, nós encontraremos ali o corpo sepultado de Rousseau, de Voltaire, os iluministas, também de Émile Zola. Encontraremos também Victor Hugo, está ali, e tantas outras mentes. Mas quando, na década de 90, o seu corpo, de Marie Curie, foi transladado e colocado ali, junto do seu já morto, obviamente, marido Pierre Curie, a pessoa teve uma sensibilidade extraordinária e colocou ela num patamar superior. E para quem olha aquilo, vê ela, no seu corpo, dentro de um caixão de chumbo, porque os restos mortais são radioativos, e vê aquela grande mente que vislumbrou uma nova humanidade através do conhecimento da matéria, pairando sobre as outras. Extraordinário. As mentes que se desenvolvem, mas também o desenvolvimento do senso moral, que é agora o nosso trabalho, e que vem há muito tempo sendo plantado pela espiritualidade. Como nós veremos, por exemplo, as propostas das grandes revelações. A primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus, a terceira com o Espiritismo, e tantos outros movimentos de pequenas revelações durante todo este período da humanidade, para fazer com que o homem se antenasse para uma realidade transcendente à própria matéria, de que nós estamos aqui para aprender, de que o sofrimento ele é pedagógico, embora não devemos cultivá-los, de que nós podemos ser felizes, sem impor pensamentos extravagantes outros, mas nos olhando como irmãos, estendendo as mãos uns para com os outros, atendendo às necessidades íntimas dos outros, como, por exemplo, a da atenção, a caridade de ouvido, a caridade de mantimento, a caridade de um abraço, a beneficência de agasalhar corações que estão passando frio, do inverno, e da caridade de agasalhar corações que estão passando pelo frio moral. O desenvolvimento do senso moral, inegavelmente, é um grande trabalho para que esta mudança de estação aconteça. Parece que estas outras estão iminentes, mas precisamos deste trabalho. E propõe ainda Allan Kardec, junto do desenvolvimento do senso moral, o abrandamento dos costumes. É claro, não poderia ser diferente. Porque costume nada mais é do que uma organização, uma maneira da qual um agrupamento de pessoas, ao reunirem-se, movimentam-se através de leis que compõem este grupo, mas que não necessariamente estão transcritas num código civil, e que fazem parte, pelo ponto de vista de cada um daqueles que compõem esse agrupamento, como sendo necessário. Por isso que o costume compõe-se de dois corpos. Um corpus do latim, como sendo a ação do costume propriamente, e do outro corpo, chamado de animus, que é a noção racional da necessidade de praticar tal movimento em forma grupal. Por isso que nós olhamos para a humanidade e vemos
os mais diversos tipos de costumes. Mas o abrandamento de costumes não tem a ver com a quebra destas barreiras. Pelo contrário, tem a ver com o abrandamento. Porque uma vez que eu retiro o costume da minha existência, eu perco a noção do meu passado, daquilo que me compõe, daquilo que me deu o sustentáculo para ser aquilo que sou. Não estamos discutindo se é certo ou errado, mas que compõe, de certo modo, o meu desenvolvimento quanto caminho no progresso. Jesus propõe um abrandamento dos costumes já há 2000 anos atrás, e que Allan Kardec magistralmente apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo. Se não me engano, no capítulo 12, ele vai dizer assim, a fala de Jesus: se só amardes aos que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas amardes aos vossos irmãos, o que é que estarás fazendo mais do que os outros? Evangelho de Mateus, capítulo 5. Todos nós somos compostos, em nosso desenvolvimento de progresso, ainda destes multicostumes. Mas que o abrandamento deles significa olharmos para além dos limites e das barreiras e nos vermos como irmãos. Assim como, por exemplo, nós somos espíritas. Somos formados por um agrupamento chamado espíritas, daqueles que têm os princípios fundamentais do espiritismo, da ciência espírita, da filosofia espírita, como sendo uma verdade. E a partir desta, a realizarmos escolhas, deliberações de autoconhecimento e também para o nosso desenvolvimento social, como por consequência, baseado neles. Mas vejam que magistral o que Allan Kardec diz na sua definição do que é o espírita. Aquele que abranda as suas más tendências e que é visto em sociedade pela sua renovação moral. Ele não está falando naquele que é formado num secto, num clã, numa tribo. Não. Naquele que é espírita, porque sim, tem os princípios na base da ciência espírita. Agora, visto como espírita pela renovação moral e não mantendo-se dentro do grupo, o grupo mais amplo, olhando para os nossos irmãos das mais diversas seitas, escolhas, castas, o que for, e estendendo a mão para as necessidades, seja elas quais forem, para que as nossas próprias necessidades também sejam agasalhadas e venhamos a nos melhorar cada vez mais. É por essa razão que Allan Kardec vai apresentar justamente no início de O Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem ditada pelo Espírito de Verdade, o próprio Cristo, a falar sobre este período da humanidade. Justamente sobre esse processo de renovação moral e do abrandamento dos costumes. Porque uma vez que o costume se abranda, nós olharemos melhor para a nossa volta, de um modo mais claro, sem tirar esses costumes que fariam com que viéssemos a perder a bússola orientadora para o futuro. Ele apresenta essa mensagem do Espírito de Verdade, que diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta a receber as ordens do Senhor, as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Veja se não é isto o nosso trabalho de espíritas.
de ajudarmos aqueles que não estão vendo a realidade, porque estão cegos por uma visão íntima, tão profunda, que não conseguem vislumbrar, tatear a realidade que estão inseridos. Mas não realizando o trabalho para eles, ajudando-os a conhecerem-se melhores, a olharem para as suas problemáticas, para as suas dores, para os sofrimentos, e que eles têm respostas. Por exemplo, com a imortalidade, com as escolhas que são feitas hoje e que têm consequências, talvez nesta vida, talvez na outra, e que hoje estamos sofrendo, as escolhas de vidas anteriores. Quanta coisa nós poderíamos dizer a estes cegos? Porque se temos a nossa cegueira também, mas que já foi de algum modo retirado o véu grosseiro e já estamos vislumbrando uma realidade transcendente, a matéria. Quantos corações não gostariam de receber a certeza de que aquele ente querido que ele enterrou num caixão alguns dias atrás está vivo? Está vivo e que ele pode comunicar-se de coração, simbolicamente falando, de mente, metaforicamente falando, com este ser. Porque a comunicação é real e se dá pelo íntimo de cada um de nós para com o íntimo daqueles que estão lá, numa outra vivência, num outro estado evolutivo, mas que não deixaram de ser aquilo que o eram quando aqui estavam. Continua a mensagem. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Os tempos são chegados, disse o Espírito de verdade, para confundir os orgulhosos, porque o orgulho é tão grande em alguns corações que não vê absolutamente nada a não ser o desejo pessoal, o poder, o domínio, a imposição, que advém justamente destas mesmas dificuldades por dentro. As trevas serem dissipadas, e quanta treva há no desenvolvimento do senso moral. Quanta treva que faz com que seres e agrupamentos, indivíduos, se percam na vida por escolhas de caminhos errados e nutridos por pensamentos equivocados. Quantos suicídios coletivos nós vimos por ideias equivocadas que formaram um secto? E hoje, quantos adolescentes buscando suicídio justamente por ideias equivocadas, promovidas por aqueles que querem manter-se vivos? Confundir os orgulhosos, dissipar as trevas. É preciso muito trabalho e é preciso conhecimento de si mesmo. Não poderemos ser úteis para este processo se não formos úteis a nós mesmos. Equivalendo a dizer que todo o trabalho exterior será consequência daquilo que é realizado por dentro. Se queremos uma humanidade melhor, se queremos diminuir este processo de transição para este período mais favorável, a qual nós chamamos de mundo de regeneração, onde não haverão mais expiações, haverão provações, é preciso um esforço interior, sobretudo. Porque se o senso moral desenvolve-se nos seres, a humanidade que é composta desses mesmos seres, naturalmente, e por consequência lógica, evolui. O nosso planeta, sustentado pela lei de progresso, segue o seu caminho.
o desenvolvimento intelectual, como dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, também puxa o desenvolvimento moral. E agora, precisando nós, com todo este cabedal inegável de desenvolvimento moral, olharmos para o nosso íntimo e os sentimentos que nos compõem. E compreendemos que não são aquilo que nós professamos nas mais diversas vertentes, sejam elas religiosas, filosóficas, que demonstram as nossas intenções, mas a nossa prática em cima daquilo que nós acreditamos. Se somos espíritas, a nossa prática espírita falará muito mais pelo espiritismo do que a nossa boca e a nossa mão ao indicarmos para os nossos semelhantes como sendo um movimento favorável para o autodescobrimento. O nosso movimento influencia o dos outros. Que tenhamos bastante discernimento, tranquilidade interior, para compreendermos que, embora as nossas dificuldades, embora ainda muito que temos que aprender sobre este assunto, se faça necessário, já temos um manancial inesgotável de recursos propostos pelo Espiritismo, porque eu estou falando aos espíritas, para que venhamos a trabalhar em sociedade, sendo irmãos. Que as ideias extravagantes, sejam elas quais forem, que hoje representam apenas a válvula de escape, à semelhança de uma panela de pressão, precisam ser vistas nas sementes dos princípios, na movimentação interior de base, e não crestando apenas aquilo que está lá em cima, mas olhando para a educação dos caracteres morais, nos outros, nos nossos filhos, mas começando por nós mesmos, para que a nossa conduta reflita aquilo que nós professamos e, sobretudo, o pouco, mesmo que opaco, da simbólica imagem de Deus do Antigo Testamento para os outros. Se sabemos da utilidade da nossa cama, por exemplo, todas as noites, para repousar o corpo físico e reequilibrarmos a nossa saúde para o dia posterior de trabalho, que também compreendamos que arrumar o nosso próprio quarto é necessário, equivalendo a dizer que se queremos uma sociedade melhor, comecemos pelo local onde entregamos o nosso corpo físico ao descanso, e tudo mais será consequência natural. Queridos amigos do Liberdade Solidária, que Jesus os abençoe a todos. Muito obrigado por este momento de compartilharmos o Espiritismo com esta proposta inegável de felicidade futura, já vislumbrando um pouco da felicidade que é sabermos que não iremos morrer. Que Jesus nos abençoe. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.